Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui, professor Carlos Eduardo Freire. Bora fazer assim? O tio Cadu, certo? Prazer estar falando com vocês, diretamente da Organização Educacional Farias Brito. Vem com a gente já está ansioso. Vamos trabalhar essas questões da FUVEST? Bora para já, sem perder tempo? Vem ser feliz para os melhores vestibulares do Brasil e do mundo. Tu tá no lugar certo. Para lá? Pessoal, na primeira questão, então, que a gente está trazendo para vocês, é a questão de geografia urbana, e aqui nós temos 10 questões que nós vamos comentar com vocês sobre assuntos diversificados dessa matéria linda, espetacular, tá bom? A gente começa com geografia urbana, então. Fechado? Vamos para cima? Vem comigo. Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia a ordem de despejo. Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. Então, geografia urbana, deu para perceber, né? Vamos para o texto? Estamos assistindo uma onda de especulação imobiliária que agora se foca no aluguel, explica Daniel Pardo, da Associação de Moradores para o Turismo Sustentável. Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento de expulsão de inquilinos. Olha, vai ficando ligado aí, tá, pessoal? Fica ligado, ó, expulsão de inquilinos. É que isso já está nos dando a noção, né? Uma desvalorização de certas áreas, uma valorização de outras áreas, né? Empurrando as pessoas para as áreas mais distantes das regiões centrais. E aí, lembrou desse conceito? Vamos continuar. Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis. Os catalães têm hoje de gastar mais de 46% dos seus salários com o aluguel. Para os jovens até os 35 anos, a taxa de esforço aumenta ainda mais, para 65%. Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas com maior poder de compra, diz a porta-voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de investimentos imobiliários possuem 3 mil apartamentos. Pessoal, vamos para as opções aqui, então. A pergunta, o comando da questão, traz assim para a gente, ó. Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no excerto, no trecho em questão, são: lá, letra A, financeirização e industrialização. Vem cá, vem com o tio Cadu. Financiarização. O que é isso? Vamos lá, financiarização, pessoal, diz respeito a um momento em que o ganho de capital, a economia ela vai funcionar de acordo com o sistema financeiro, não mais com produção de bens e serviços. Então, financiarização é um processo que está ligado ao acúmulo de capital, mais pelo sistema financeiro. Bom, não parece o nosso caso aqui da nossa questão, né, pessoal? Tchauzinho para a letra A, não pode ser a letra A. Letra B. Gentrificação e segregação. Mas para isso você vai ter que lembrar com o tio Cadu esse conceito de gentrificação. Segregação, a parte relacionada a você estar separando uma parcela da população de um determinado território. Tem tudo a ver, né? E gentrificação, Cadu, o que é? Vamos lembrar? Vamos lá, lembrar? Gentrificação, pessoal, na verdade, é esse processo que procura afastar de uma certa região da cidade as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Mas, eu repito, é um processo. Esse processo, na verdade, ele passa por etapas, tá bom? No primeiro momento, o grande capital, as incorporadoras, o mercado imobiliário, ela vai buscar os melhores investimentos em áreas mais baratas, né? Em terras mais baratas, em bairros que não são tão caros ali o metro quadrado. Bom, identificado esses bairros, o que é que estas empresas, o que é que esses agentes do serviço imobiliário, do setor imobiliário vão buscar? Eles vão buscar valorizar. Então, eles compram, vamos lá, primeiro passo, eles compram uma terra em algum bairro que originalmente você tem uma parcela da população menos beneficiada, digamos assim, com dificuldades econômicas, e depois ele vai buscar valorizar esse bairro. De que forma, Cadu, que vem essa valorização? Bem, com empreendimentos, geralmente pode ser um shopping center, um hospital, escolas, condomínios, esses condomínios que são condomínios de alto padrão. Bem, então ele pega uma parcela do solo urbano, valoriza essa parcela e agora vem o principal. As pessoas que estavam morando ali, elas não conseguem mais, então, acompanhar a dinâmica econômica desse bairro que se valorizou.
Ela tem o entendimento de que não consegue mais ir naquela padaria, porque agora é uma padaria para um outro setor da sociedade. Ela não consegue mais estar naquele shopping center, porque aquele shopping center já é de um padrão acima do padrão daquela família. Essas famílias, então, são levadas a se direcionar para outros bairros da cidade, se afastando, assim, dessa região central, certo? Então, tem tudo a ver com esse nosso texto aqui, que nós estávamos abordando, situação que aconteceu na Espanha. Porém, vamos seguir? Vem comigo. Letra C de casa. Aglomeração e conurbação, né? Pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Aglomeração seria uma aglomeração de todos os setores econômicos. Uma aglomeração industrial, uma aglomeração econômica. Não está ligado muito ao nosso texto, né, pessoal? Então, por exclusão, a gente acaba entendendo que é uma opção que não cabe no nosso texto. Conurbação. Tá lembrado desse conceito? Vamos lá, conurbação, pessoal, ela vai acontecer quando há uma expansão da mancha urbana das grandes cidades. Não precisa nem ser entre grandes cidades, entre uma cidade maior, uma metrópole e uma cidade que está no seu entorno, que está na região metropolitana. Isso acontece nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, tá certo? Quando duas ou mais cidades parecem crescer tanto que as zonas urbanas delas parecem formar uma única mancha urbana, sabe aquela sensação que você tem quando você sai de um município, entra em outro e, na verdade, você nem sabe que saiu de um e entrou em outro? Poxa, eu já estou na cidade tal, eu já mudei de cidade. Pronto, quando essas manchas urbanas elas crescem tanto que parecem formar uma única mancha urbana, a gente chama isso de conurbação. Então, pessoal, não é o caso também da nossa questão aqui, tá joia? Vamos continuando aqui, vamos para baixo? Letra D, industrialização e segregação. Bom, pessoal, o texto, ele não nos remete a nada, acompanha aí, que fale sobre industrialização. Fala de tudo um pouco sobre essa situação lá na Espanha, menos de industrialização. Para finalizar, a letra E, conurbação, que a gente já verificou aqui com vocês, a gente fez a definição para vocês, e gentrificação. Bom, as duas palavras da letra E, gentrificação, ó, tudo de bom. Mas não pode ser a E porque não é conurbação, né, pessoal? O que nos deixa apenas com a opção verdadeira dessa questão, que é a letra B, pessoal. Essa letra B aí, onde tem segregação e gentrificação. Melhor dizendo, gentrificação e segregação. Então, a resposta da primeira questão, letra B de bola. Fechado? Vamos seguindo? Vamos lá? A gente vai descer aqui agora, beleza? E vamos encontrar aqui, ó, a segunda questão. Beleza? Opa, deixa eu subir aqui um pouquinho. Segunda questão, pronto. Vamos ler a segunda? Vem junto com o tio Cadu. Ei, Farias Brito, manda bem demais, né, cara? Vamos lá. Na transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição da vegetação, que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique duas mudanças decorrentes dessa transição. Então, vamos lá, pessoal. Questão sobre biomas. Cai muito, hein? Cai pra caramba, fica atento, tá? Esse tipo de questão cai muito em qualquer vestibular desse nosso Brasilzão, tá? FUVEST, Unicamp, Enem, tá bom? Fique esperto, porque é o tipo de questão que cai pra caramba. Nós estamos falando de uma transição de um cerrado para a Mata Atlântica. Então, é preciso que você tenha aí em mente que você vai precisar conhecer as características destes dois biomas. Então, acompanhe aqui o meu raciocínio. Você vai sair, tá, do cerrado em direção a uma região de Mata Atlântica. Tá? A pergunta, o comando da questão é assim, ó, identifique duas mudanças decorrentes dessa transição. Vamos lá? Vamos comigo. Letra A, aumento da frequência de caules e galhos tortuosos, aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Bom, se você está saindo, acompanhou o raciocínio da questão? Você está saindo de um local que é o cerrado e se dirigindo para o bioma da Mata Atlântica. Isso está no corpo da questão, está lá no comando, pessoal, no texto, né? Na primeira linha logo, é possível você verificar isso daí. Então, na letra A, ele diz, aumento da frequência de caules e galhos tortos. Bom,
Isso é uma característica do cerrado. Então, se você está saindo do cerrado, acompanha aqui comigo, ó, e indo para a Mata Atlântica, você não pode ter um aumento dos galhos tortos. Lembrando que galhos tortos, casca grossa, raízes profundas, vegetação espaçada, o solo mais desnudado com um capim mais ali amarelado, mais adaptado a um ambiente mais seco, inclusive as queimadas, isso é típico do cerrado, tá? Já como características principais da Mata Atlântica, ao longo dos próximos itens a gente vai discutindo aqui com vocês. Então, pessoal, a letra A a gente já, ó, descarta. Tchau, letra A, tá bom? Vamos lá. Letra B. Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol. Diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Trocou, né, pessoal? Percebeu aí que ele trocou? De novo, você está saindo do cerrado e indo para a Mata Atlântica. Ele diz que vai aumentar as plantas que germinam e crescem melhor sobre a luz. Bom, se a vegetação do cerrado é mais espaçada, então essa germinação melhor sobre a luz do sol, sobre a incidência dos raios solares, acontece no cerrado, tá? E ele termina o item dizendo o seguinte, aumento da frequência, luz direta do sol, diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Vamos lá, pessoal, se você está indo para a Mata Atlântica, você não tem uma diminuição, né? Lembrando que a Mata Atlântica é um bioma formado de florestas tropicais, né? Digamos assim. E dentre as características dessas matas tropicais, você tem umidade muito alta, uma floresta mais densa, mais fechada, uma constituição de árvores de maior porte, um porte mais arbóreo. E, obviamente, uma das características dessa vegetação de Mata Atlântica é a questão das plantas latifoliadas, que são exatamente as plantas de folhas largas, tá bom? Então, houve uma troca aí, já que você está saindo do cerrado, indo para a Mata Atlântica, você não pode considerar, então, como sendo a letra B, o gabarito dessa questão. Vamos para cima? C. Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos. Acompanha o meu dedinho, você está saindo do cerrado, tá aqui, ó, essa minha mão aqui, ó, acompanha aqui, ó. Saindo do cerrado, galhos tortos, casca grossa, vegetação espaçada, adaptada a um ambiente mais seco, e indo para uma vegetação de Mata Atlântica, uma vegetação mais fechada. Então, a letra C começou bem, não começou? Concorda? Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos. Beleza, Cadu, eu estou saindo do cerrado, isso aí vai diminuir. Vamos ver se o resto da letra ajuda, tá? Aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Só sucesso, hein? Matou? A letra C não tem nada de errado. Bastante provavelmente é o nosso gabarito, né? Mas você tem juízo. Então, você vai ler as outras opções, vai terminar de ler as outras alternativas. Vamos lá juntos? Para tentar encontrarmos os erros que nós temos aqui, né? Letra D. Diminuição da frequência de plantas epífitas. Eita, Cadu, me esqueci o que são plantas epífitas. Tio Cadu salva você, tá bom? Diminuição da frequência de plantas com adaptação à queimada. Tá faltando aqui um da, né? Da queimada. Verdade. Você tem uma diminuição. Você está saindo do cerrado e indo para a Mata Atlântica. Você tem uma diminuição das plantas que são adaptadas à queimada, né? Só lembrando, pessoal, que o cerrado é uma vegetação altamente adaptada a queimadas. Porém, não vamos confundir as coisas. As queimadas que nós estamos nos referindo aí são as queimadas de ordem natural. É um ambiente totalmente adaptável a essas queimadas e é até necessário, porque colabora com a renovação do solo, dos nutrientes. Fantástico. Queimadas de ação antrópica, não. Aí a gente está falando de crimes ambientais, tá? O problema desta letra D, meus queridos, está no começo. Quando ele diz assim, ó, diminuição da frequência de plantas epífitas. Então, vamos lá. Você está indo para a Mata Atlântica. Então, não... O que são plantas epífitas? Vamos relembrar? Plantas epífitas, pessoal, são aquelas plantas que utilizam outras plantas para poder se basear, para poder elas subirem, para poder elas se enrolarem ali naquele caule daquela planta.
né? Então, é uma parceria que existe aí. E esse tipo de planta, ele, vamos deixar bem claro, só existe em ambientes de florestas tropicais, é tipo de florestas tropicais, tá? Então, o que nós vamos ver na Mata Atlântica é um aumento da presença dessas vegetações epífitas, essas plantas que vão ali, ó, se enrolando, se enroscando, utilizando outras plantas como base para que elas possam se sustentar. E não diminuição, então não pode ser a letra D também, né? Na letra E, e aí você já pescou ali embaixo, né? Esperto. Letra E, diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sobre a luz direta do sol, aumento da frequência de plantas com adaptação a queimadas. O começo foi espetacular. Você está saindo do cerrado, diminuem as plantas que se adaptam, que estão diretamente adaptadas a essa germinação de crescer diretamente sobre a influência do sol, né? Coisa típica do cerrado. Mas agora o problema não é o começo, o problema é o final. A segunda parte, pessoal, traz a seguinte informação: aumento da frequência de plantas com adaptações a queimadas. Não. Se tu está saindo do ambiente do cerrado e, mais uma vez, indo para a Mata Atlântica, você não tem um aumento da frequência de plantas adaptadas a queimadas. Você está dando tchau para o cerrado. Tchau, cerrado. Tchau. Você está dando tchau para o cerrado e indo para a Mata Atlântica. Então, não há um aumento de adaptação de plantas às queimadas, tá? Não na Mata Atlântica. Tá certo, pessoal? Só sucesso? Vem com a gente, vem com Farias Brito. A gente vai continuar aqui. Então, gabarito C, tá? Segunda questão, então. Beleza? Vamos marcar aqui. Vamos lá. Gabarito da questão. Letra C. A gente vai descer direitinho para a terceira questão. Opa! Esconde isso aí, tio. Terceira. Uma questão que envolve relevo. Conhecimentos a respeito de altitude, relevo, pressão, temperatura, clima. Bora. Vem com o Cadu. O Monte Everest é o pico mais elevado do planeta. Verdade, né, pessoal? Localizado na Cordilheira do Himalaia, com seus 8.848 metros. Dentro de uma cordilheira gigantesca formada a partir do processo do choque de placas tectônicas que aconteceu há bilhões de anos atrás, né? Possui 5 estações meteorológicas. Os caras têm estação meteorológica lá. Em diferentes altitudes. Desde 2019, a mais elevada que eles têm lá, é uma que está a 8.430 metros de altitude. Ah, colega, pelo amor de Deus, hein? Não falar altura, não. Pagar um mico terrível, tá? Falou de relevo, falou de geografia, em qualquer prova que seja, nós estamos falando de altitude, tá certo? E registra dados valiosos para a climatologia. Esse projeto foi liderado, cadê? Aqui, pelo Dr. Paul Andrew Majewski, geógrafo e climatologista, cuja equipe projetou e treinou por meses para a instalação dessa estação meteorológica. Em tal condição adversa, em menos de 90 minutos. Rapaz, os caras deram um baile, hein? Show! Comando da questão, vamos lá? Diz assim, ó, a dificuldade de instalação da estação na altitude citada deve ser ao quê? Letra A. As elevadas condições de umidade proveniente do derretimento de neve. Bom, aqui você vai ter que lembrar de um detalhe, tá? Nós estamos falando de uma área de elevada altitude. E a letra A traz elevadas condições de umidade. Já raciocinou junto comigo? Pessoal, a umidade ela está mais presente em ambientes mais quentes, né? Certo? Vou dar um exemplo para vocês. A região amazônica, aí tu vem aqui contigo e pensa assim, ó, quente e úmido, né? Então, essa umidade, ela precisa, na verdade, do calor. Então, você não vai ter uma elevada umidade, não numa altitude tão elevada como essa que nós estamos falando, que é ali do Himalaia, na região do Everest. Letra B de bola, tá? A ocorrência de chuvas intensas que aumentam os riscos de avalanches. O que a gente acabou de falar, pessoal, você não vai ter uma umidade muito elevada na região. Então, você também tem que ter cuidado quando você fala em ocorrência de chuvas intensas, tá? Nós não estamos falando de uma região de uma altitude pequena, altitude muito grande. Então, nós não temos chuvas intensas nessa região. C, de casa.
Deve-se às temperaturas reduzidas e a baixa concentração de oxigênio nessa altitude? Já assistiram filmes, documentários que exploram, né, aquela luta, aquela aventura daqueles alpinistas. Muitos deles, inclusive, acabam necessitando de balões de oxigênio. Bastante provavelmente você já viu isso, né? Na tela de cinema, em algum documentário. Então, você tem temperaturas reduzidas? Tem, tio Cadu. Você tem baixa concentração de oxigênio? Tem também, tio Cadu. Por quê? Porque quanto mais alto você está, quanto maior a altitude, você tem uma diminuição da pressão e, por sua vez, você vai ter a diminuição do oxigênio. Posso dar outro exemplo aqui? E aí você já deve ter reparado, por exemplo, que aquelas partidas de futebol que acontecem em alguns países com uma determinada altitude, já repararam isso? Uma das reações dos jogadores, uma das reclamações, das queixas de equipe técnica, é a preocupação com o jogador, né, faltar oxigênio, vamos dizer assim, não consegue respirar direito, porque tem toda aquela questão da altitude. Então, basta lembrar desse tipo de coisa, pessoal, e você vai cravar bonitinho. Então, Cadu, me ajuda. A letra C tem alguma coisa errada? Vamos reler? Deve-se às temperaturas reduzidas, fantástico. E a baixa concentração de oxigênio nessa altitude? Fantástico também. Tudo certinho na letra C, tá? Vamos ser espertos, vamos ler a D? Rapidinho. D, aos dias mais curtos... Peraí. Aos dias mais curtos, precisa ler o resto, pessoal? Vamos ler o resto. Nessa altitude, o que reduz o brilho solar? Lembrando, meus amores, que o que define os dias mais curtos não é a altitude, tá certo? Mas sim a inclinação do eixo da Terra, ou seja, nós estamos falando de uma questão de movimento de translação, período do ano, estações do ano. Você pode ter um fator também latitude, tá certo? Essa distância em relação à linha do Equador, esses locais mais distantes, né? Os locais mais próximos ao Polo Norte e ao Polo Sul. Mas está ligado à questão da inclinação do eixo da Terra e a época do ano, a estação do ano, tá certo? Certos países passam dias sem ver a luz do sol e depois eles têm alguns meses com a luz do sol ali brilhando direto. Está ligado ao quê? Está ligado à questão da latitude, mas principalmente ao movimento de translação. Então, não, pessoal, subir uma montanha não vai mudar a duração do dia, tá certo? Letra E, a elevada pressão atmosférica que produz ventos intensos nessa altitude. Eu posso ir de trás para frente nesse item? Vocês deixam eu ir de trás para frente nesse item? Vamos começar de trás para frente, vamos lá. Ventos intensos nessas altitudes. Tem, tá? Os ventos são mais intensos, pessoal, na verdade, nas partes mais baixas da camada atmosférica, tá bom? Quanto mais alto você está, essas correntes de ar vão depender de sistemas específicos. Então, áreas de instabilidade, certo? Áreas de instabilidade em altos níveis, tá bom? Existe sim a opção de você ter ventos bem fortes nessa altitude. Não são comuns, mas existe. O problema está no começo da letra A. Quando ele diz assim, ó, a elevada pressão atmosférica que produz ventos intensos nessa altitude. Meus amores, agora há pouco eu estava falando sobre isso, né? Vamos relembrar? Quando você está mais alto, a pressão diminui, tá certo? Então, acompanha o raciocínio geográfico agora? Quanto maior a altitude, tio Cadu, menor a pressão. Então, não, pessoal, colocar uma estação meteorológica a uma altitude tão grande como essa não está ligado aí à questão da elevada pressão atmosférica. Seria o contrário, tá certo? Pressão atmosférica nessa altitude, ela vai diminuir, tornando, inclusive, o ar mais o quê? O ar mais rarefeito. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, nessa questão aqui, a questão de número 3, a gente tem como gabarito as temperaturas reduzidas e a baixa concentração de oxigênio nessa camada, o que vai nos deixar com a letra C como gabarito. Legal, não tá? Cara, geografia é tudo de bom, cara. Geografia é tudo de bom. Tem outra disciplina onde você consiga viver dentro dela? Não tem, né? Bom demais. Vai falar isso para outros professores, não. Eles vão ficar com inveja. Vem para cá. Então, letra C. Quarta questão, Cadu, para não perder tempo. Eita, grande, hein?
Isso é grande. Vamos lá? Vamos ler. A escassez global de semicondutores, questões econômicas ligadas à geografia da produção, né? Calma, Cadu, respira. A escassez global de semicondutores, lembrando para vocês, os semicondutores estão presentes numa gigantesca cadeia produtiva, tá certo? Você vai encontrar em computadores, você vai encontrar em veículos, tá certo? Dentro de um veículo, então, são aí muitos semicondutores. Arrisco a dizer para vocês que sem semicondutores você não tem nada aí funcionando legal não, tá? Então vamos lá. A escassez global de semicondutores continua a ter estranhas repercussões, sobretudo do ponto de vista geopolítico. Ok? Há um ano, as indústrias lutam para se abastecer com chips eletrônicos que equipam aparelhos do dia a dia. Computadores, torradeiras. É tua torradeira, cara, viu aí? Passando pelas máquinas de lavar. Pronto, agora vai ficar tudo. Todas as roupas vão ficar sujas. Passando pela máquina de lavar e consoles de videogame. Tu joga? Consoles de videogame também tem, tá? O episódio atual, no entanto, surge em um contexto marcado por um questionamento geral a respeito dos benefícios da globalização e do declínio da atividade industrial do Ocidente. Vamos entender melhor? O texto refere-se a uma questão geopolítica contemporânea. A disputa pelos semicondutores na indústria mundial. A gente viu isso muito, pessoal, fortemente, esse assunto, ele veio à tona, assim, né? Explodiu, deu aquele boom, principalmente no período de pandemia, tá? Tem um comentário para fazer a respeito disso. Na indústria mundial. Sobre este assunto, indique a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente só tem as 3 primeiras, ok? Então, questão de número 4, A, B e C, D. Daqui a pouquinho o tio vira aqui a página e vocês vão poder verificar as outras opções, tá bom? Questão de número 4. Letra A. A produção de semicondutores está concentrada no Sudeste Asiático. Lê o resto. Nos países da primeira e segunda geração dos tigres asiáticos, tais como Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Indonésia. Lembrando, aqui teve uma misturadazinha entre primeira e segunda geração, tá? Queria lembrar para vocês que Taiwan, Coreia do Sul e Singapura pertenceram à família, a primeira geração de tigres. Já a Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, fazem parte do grupo que a gente chama de segunda família dos países dos tigres asiáticos, tá? Guarda essa letra A, deixa ela guardadinha aí, deixa na tua mente, no teu coração. B de bola. Nos últimos 20 anos, Estados Unidos e Europa vêm perdendo destaque na produção de semicondutores em decorrência da queda acentuada de investimentos em pesquisa e inovação. Bom, fato, essa produção é maior na região do Sudeste Asiático. Podemos elencar aqui alguns fatores. A disponibilidade de matéria-prima, a questão da disponibilidade de uma mão de obra, né? Uma mão de obra em grande número, numerosa e qualificada. Lembrar para vocês que os países do Sudeste Asiático estão passando por esse surto, né? De investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, em educação. Eles vêm procurando melhorar isso já há um bom tempo, nas últimas décadas, certo? Mas quando você fala aqui, pessoal, ó, acompanha comigo, em decorrência da queda acentuada de investimentos em pesquisa e na inovação, meu querido, minha querida, Europa, Estados Unidos, queda nos investimentos em pesquisa e inovação. Pessoal, Estados Unidos e os países da Europa estão entre os que mais investem em P e D, em pesquisa e desenvolvimento. Então não, né, pessoal? Não vai marcar esta letra B aí não, tá certo, Cristão? Cuida. A crise da falta de semicondutores revela os efeitos negativos da globalização. A independência da cadeia produtiva em escala mundial, pouco suscetível a desequilíbrios da oferta e da demanda. Pessoal, essa letra C aqui, tá? Vamos lá, pensa aqui comigo. Ela está falando que a cadeia produtiva é independente, tá? E fala que essa cadeia produtiva não está susceptível, ela não vai sofrer interferências da lei da oferta e da demanda. Pessoal, tudo que diz respeito
hoje ao mundo globalizado, ao comércio mundial, aos blocos regionais, a essa integração desse chamado mundo globalizado, está susceptível à lei da oferta e da demanda, a velha e conhecida lei da oferta e da procura. Tu estudava isso lá atrás, né? Em história, em geografia também. Então, não, pessoal. Tá? Pouco susceptível a desequilíbrios da oferta e da demanda, não. Seguindo aquela regra máxima, inclusive eu posso usar aqui como exemplo a questão da pandemia, que eu tinha falado há alguns minutos atrás. Você lembra? Qualquer coisa tu volta aí o vídeo que tu vai encontrar, tá bom? Pandemia. O que aconteceu? Os maiores produtores, um dos maiores produtores desses componentes de semicondutores é Taiwan. E Taiwan tem aquela relação, né? Tipo, sou da China, não sou da China, aquela confusão geopolítica toda, a gente sabe muito bem. Relação complicada, conflituosa, histórica, de muito tempo. E rende aí aulas e aulas para falar sobre isso. Mas vamos falar de Taiwan, tá? Taiwan, pessoal, durante a época da pandemia, nós tivemos uma recessão muito grande, uma dificuldade muito grande, né? Fábricas fechadas, isolamento social. Isso não foi diferente nos países do leste europeu. E leste europeu, Cadu, tô ficando louco, perdão. Não foi diferente nos países do leste asiático, do sudeste asiático. Sendo que a China precisou fazer lockdown, Taiwan teve sua recessão também, sua diminuição da produção. E aí você cai naquela história, diminuição da produção. O que é que acontece? Quando você tem menos produto no mercado, o preço desse produto dispara, tá certo? A regrinha básica, se tem muito, vale pouco. Se tem pouco, vale muito. Então, nós tivemos problemas gravíssimos, né? Em relação à questão da cadeia produtiva de semicondutores. E a falta desses dispositivos no mundo trouxe consequências graves. Uma dessas consequências foi a disparada no preço de muitos produtos, como, por exemplo, a indústria automobilística. Se você voltar um pouquinho aí, você vai perceber claramente que os preços dos veículos dispararam. Foi uma coisa alucinante. Vamos falar de valores aqui, não vem ao caso, mas você com certeza percebeu que ali entre 2019, 2022, 2023, aquele carro que custava X, agora estava custando 2X, 3X. Ah, é só uma questão da indústria automobilística querer, aumentou, se aproveitou? Não, pessoal, estava realmente faltando essa questão dos semicondutores, não só os semicondutores, tá? Mas isso daí afetou demais, tá certo? Então, pessoal, nós estamos aqui na questão, recapitulando a questão 4, a letra C não pode ser, tá? Vamos para a D? Aí, ó, a D e a E. A nova divisão internacional do trabalho indica o predomínio geoeconômico dos países do Sudeste Asiático. Principais produtores de semicondutores, massa, e tem ampliado através da China sua participação nesse setor desde sua democratização. Meu Deus do céu. Meu Deus, deixa eu botar a mão na cabeça aqui agora. Pessoal, como uma palavra, umazinha, destrói tudo. O item D, ele vem caminhando, ó, perfeito, né? Divisão, predomínio geoeconômico, asiático, semicondutores, ampliado, China, lindo, tudo lindo. Aí ele termina assim, ó, desde a sua democratização. Pessoal, nós estamos falando da China, tá? Um país que, historicamente, economicamente, é um país conhecido como um país de economia mista, um país de 2 sistemas, onde o Estado está bastante presente, vocês sabem disso, e que nós não podemos atribuir aí muito bem a palavra democratização ali dos processos na China, tá? Tá certo? Lembrando, quem dá a palavra final na China continua sendo o governo, o Estado, tá certo? Então não, pessoal, uma palavra matou o item D. Letra E, a escassez de semicondutores é resultado de uma interrupção momentânea da produção, em especial no Sudeste Asiático, devido à falta de matéria-prima, que é o início da cadeia produtiva. Vamos lá, pessoal, o que é que tem de errado nessa letra E? Não existe falta de matéria-prima. Fechado, a China, por sua vez, boa parte do mercado naquela área de abrangência de influência da China, mas a China é simplesmente o país que tem as maiores reservas de terras raras do mundo. Terras raras, lembrando para vocês ali, uma lista de um pouco mais de 10 elementos da tabela periódica,
lá embaixo na tua tabela periódica, conversa com o teu professor de química, tá? Ele com certeza ele vai dar um show nisso daí, tá? Então você tem 14 elementos ali, mais ou menos, que são chamados de terras raras, elementos raros. Esses elementos, pessoal, eles são extremamente importantes para a indústria bélica, aeroespacial, eletroeletrônicos, chips, computadores, teu celular, certo? Armas, tá? Então, tudo que você possa imaginar que seja de mais caro, brinquedinhos caros, esses que eu falei, né? A China tem as maiores reservas, tem também o maior controle sobre a produção destes recursos. Aqui vale um parênteses interessante. Vocês sabiam que o Brasil é, atrás da China, um dos países ali, está ali, segundo lugar, um dos que tem maiores reservas de terras raras também, sabiam? Bem que a gente podia aproveitar mais, né? Mas a nossa cadeia produtiva ainda não está preparada, infelizmente, para esta conversa. A China, ela não só tem as reservas, como ela extrai, né? Ela beneficia, ela tem toda a cadeia produtiva. Então, não, pessoal, não é falta de matéria-prima, não, tá certo? Então, temos um acordo, meus queridos? Resposta da questão de número 4. Vamos marcar aqui a quarta questão. Vou ter que voltar aqui para vocês, tá? Custa nada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto. Vai ser essa letrinha danadinha aqui, pessoal. A quarta questão, então, tem como gabarito a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Continuando, nós vamos agora descer aqui para a questão de número 5. A Cadu, cuida. Opa, Cadu tá apanhando aqui. Agora foi. Questão de número 5. Olha, questão de climatologia sobre massas de ar do Brasil. Geografia física, tudo de bom, né, cara? Tem gente que não gosta não, mas de bom. Nada. Não tem nada que não seja bom na geografia, meu querido. Vamos lá. Massas de ar. Você tem 5 massas de ar sob atuação direta, em atuação direta sobre o território brasileiro. Tá? Vamos direto para o comando? Bora, sem perder tempo. O Brasil possui um território extenso, com 92% pertencente à zona intertropical. As massas de ar que atuam em território brasileiro possuem influências oceânicas e continentais. Sobre as características dessas massas de ar, vamos aqui. Opa, esconde isso aí, tio. Podemos afirmar que, é correto afirmar que, letra A, W representa a massa equatorial atlântica de ar quente e úmido, responsável pela grande umidade na Amazônia. Vamos lá. Ele diz aqui que W, tá aqui W, tá, pessoal? Ó, W, bem aqui assim no norte do Brasil. Ele chama W de massa equatorial atlântica. Podemos deixar a letra A de lado? Podemos? Encontramos um erro, né, pessoal? Essa massa aqui, essa massa W, se chama massa, ela se chama massa, é boa. Ela vai se chamar massa equatorial continental. A massa equatorial atlântica é essa aqui, ó, que atua sobre a região Nordeste, principalmente. Então, não pode ser a letra A, tá bom? B. Y indica a massa polar atlântica, que se desloca a partir do sul em direção ao norte do território. Tem como características a presença de ar frio, podendo atingir a região centro-oeste no inverno. Ele diz que Y, tá aqui Y, pessoal, ó. Vendo aqui? Baixo. Baixo não, vai falar embaixo não, pelo amor de Deus. Aqui no sul do Brasil, aqui pegando a região da Argentina, ela atua do sul para o norte. Lembra que ele falou isso? Características frias, certo? Levando frio para a região centro-oeste. Perfeito, né, pessoal? Temos um gabarito? Creio que sim. Lembrando para vocês, pessoal, que essa massa de ar, e devido também à configuração do relevo brasileiro, você tem do lado de cá, não brasileiro, mas a presença da Cordilheira dos Andes e a presença do Planalto Central brasileiro aqui na região central do Brasil, acaba provocando um corredor, né? Um corredor mais rebaixado nessa região por onde a massa polar atlântica penetra e ela se estende até a região, não só centro-oeste, mas podendo chegar até o norte do Brasil, né? Como fenômenos conhecidos como friagem na região ali do Acre. Então, essa a gente vai matar com mais facilidade, letra B na quinta questão, tá certo? A C chama de massa tropical continental, presença de ar quente e úmido,
Não pode, né, pessoal? Se ela é continental, ela não é quente e úmida. Ela é quente e quê? A tropical continental, ela é quente e seca. Ah, Cadu, mas a massa equatorial continental é quente e úmida. Beleza, mas a gente não pode esquecer que a massa equatorial continental, ela está sobre a Amazônia. E aí ela vai carregar muita umidade devido à questão da presença da floresta, formando os famosos rios voadores, né? A umidade aqui se deve a isso, tá? Mas essa massa aqui, a tropical continental, que está representada aí no seu mapa pela letra Z, ela é quente e seca, tá certo, pessoal? E não quente e úmida. D. Indica a massa equatorial continental de ar quente e seco que atua no Nordeste brasileiro. Vamos lá, pessoal. Equatorial continental é a que atua na Amazônia, a que atua aqui no Nordeste brasileiro. Equatorial Atlântica. Letra E. 5. V representa a massa temperada atlântica. Pode parar, pode parar, pode parar. Pode parar, vou embora. Não, não vou embora. Pessoal, massa temperada atlântica? Não existem massas de ar atuando no Brasil com esse nome. Tá? Você tem, acompanha aqui com a minha mão, ó. Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental, próximas ao Equador. Próximas ao trópico, um pouquinho mais abaixo, tá? Massa tropical equatorial, massa tropical continental. Então você tem a massa equatorial, perdão, vamos de novo. Que confusão, Cadu. Aqui na parte de cima, perto da linha do Equador, tá? Opa, cadê a mão? Tá aqui. Massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Mais abaixo um pouquinho, massa tropical atlântica, agora vai, massa tropical continental. E mais lá abaixo no território brasileiro, mais ao sul, a massa polar atlântica. Não existe massa temperada atlântica atuando aqui no Brasil. Então, gabarito da questão de número 5, letra B. Vamos marcar B aqui, pessoal? Vamos marcar? Lá. Letra B, resposta, então, essa questão de número 5. Fechou? Sexta questão, tio Cadu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016. Tal como na madrugada do dia 13, que alcançou a mínima de 3,5 graus. Frio pra caramba, na estação meteorológica da Serra da Cantareira, lá em São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações acima da média, com mais de 200 milímetros no total desse mês. Eita, choveu pra caramba, hein? Choveu bastante. Pessoal, fica de olho nessa imagem. Essa imagem, ela vai nos trazer um daqueles tipos tradicionais de chuva, né? Chuva orográfica, chuva frontal, chuva convectiva. Nesse caso aí, pessoal, tá? Nós estamos vendo choque de uma massa de ar frio, acompanha aqui, com uma massa de ar quente, né? Então, nós não temos convecção, nós temos aí basicamente, tem um movimento de subida, de ascendência dessa massa, né? Tudo bem, mas esse é um tipo de chuva que a gente conhece como chuvas frontais. Tá? Para você que tem uma noção de geografia do Brasil, quando aparece aquela moça, aquele rapaz lá no jornal, aquela previsão do tempo, falando assim, uma frente fria vai se deslocar da região sul do Brasil e vai atingir a região sudeste, provocando muita chuva, tempestades. Acho que agora você já tem uma noção de onde é que vem isso, né? Pessoal, lembrando, o ar frio, por ser mais denso, ele é mais pesado, ele empurra as massas de ar quente. Geralmente, o que é que acontece? O ar frio se choca com a massa de ar quente, essa massa de ar quente vai subir. Só que essa zona aqui, ó, essa zona de contato, que é exatamente o que se chama de frente, né? Frente fria, essa zona de contato, vai ser uma zona de choque térmico, né? Você imagina uma grande massa de ar frio se chocando com uma massa de ar quente. Então, você tem aí um choque térmico, você tem alterações gigantescas na atmosfera, uma instabilidade enorme, e tende a provocar o quê, Cadu? Tende a provocar tempestades, né, pessoal? E aí tem 3 itens. Vamos averiguar aqui? Ele pede para você analisar os itens. 1. O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestade e precipitações. Tudo que o tio Cadu falou agora, né? Correto? 1 está correto. 2, pessoal.
Instabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Total, acabamos de conversar sobre isso, pessoal. Você tem nessa zona de contato, zonas de formação de nuvens de tempestade, né? Por exemplo, as famosas cumulonimbos, aquelas nuvens gigantescas no sentido vertical, forma-se assim, uma estrutura de quilômetros, né? Parece um cogumelo, uma coisa monstruosa. São as famosas nuvens de tempestade, as nuvens que vão descarregar com força todo o seu potencial, exatamente por causa desse contato que aconteceu entre as massas de ar, tá? 3. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas. Estabiliza? Não, né? Com o avanço e dissipação de massas de ar tropical. Não, pessoal, o encontro de massas de ar não estabiliza. Na verdade, a gente falou tudo ao contrário aqui agora, né? Provoca-se as zonas de instabilidade. Facinho nessa questão, pessoal? Então, o item 1 está correto, o item 2 está correto, o que nos deixa na questão de número 6. Vamos para cá. Com essa opção aqui como resposta, né, Cadu? Sim, pessoal. 1 e 2 correto, e a 3 não fala uma coisa legal. Anamorfose, que é anamorfose? Tá terminando, viu, pessoal? Vamos lá. Anamorfose geográfica, pessoal, é toda... Vamos lá, tem você sempre tem que ter um mapa base, tá aqui o mapa de referência, esse mapa aqui abaixo da questão. É um mapa normal, um mapa comum, tá certo? Um mapa do jeito que ele tem que ser. O que é que vem a ser uma anamorfose? Você olha um mapa desse e diz assim, meu Deus, que coisa feia é essa? Coisa de outro mundo é essa, Cadu? Vamos lá, pessoal. Uma anamorfose nada mais é do que um mapa que vai deformar as áreas dos países, das regiões, de acordo com a informação que ele quer dar. A informação no sentido quantitativo, no sentido... esse país tem uma maior produção de petróleo, então vamos lá. Quem vocês achariam que ficaria mais rechonchudozinho? Quem ficaria mais cheinho, né? Então ficaria aí Arábia Saudita como grande produtor, tá? O Kuwait, Emirados Árabes, a Venezuela, né? Não consegue produzir, tem as maiores reservas, mas não consegue ter uma produção interessante, né? Se a pergunta fosse, se o mapa fosse países que têm as maiores florestas equatoriais do mundo, que país vocês acham que ficaria mais preenchidinho, mais deformado? Brasil, já lá do outro lado do planeta, a Indonésia, né, os países do Sudeste Asiático que tem florestas tropicais também. Então a anamorfose é isso. Ela vai deformar os países de acordo com a intensidade do fenômeno geográfico. Então nós estamos vendo aqui no mapa número 1, ok, pessoal? Nós temos aqui, ó, os Estados Unidos bem inchado, tá inchado? O cenário da Europa inchadinho, e o cenário aqui da Rússia também grande, né? Bem assim, ó, rechonchudozinho, né? Transformado, alterado, um tamanho ampliado. Beleza, vamos para o lado 2. O lado 2 agora, já não tem Estados Unidos, mas tão cheinho, né? Nem Europa. Você tem os países do Oriente Médio, você tem os países do Sudeste Asiático, você tem um pouquinho de países da África também, numa perspectiva mais ampliada, né? E aí nós vamos para os itens. Pessoal, qual dessas opções aqui você acha que diz respeito a essas anamorfoses? Vamos lá. O primeiro, transporte aéreo e transporte ferroviário. Pessoal, seguinte, transporte aéreo, Estados Unidos, perfeito, né? Mas aqui, ó, presta atenção, ele diz que o transporte ferroviário seria esse mapa 2, e ele traz os Estados Unidos bem fraquinho. Não, né, pessoal? A gente sabe que o transporte ferroviário é de muita importância para a economia norte-americana, uma infraestrutura impecável, fantástica, formidável. Então, não está falando de transporte aéreo e transporte ferroviário. A anamorfose 1 está falando de população urbana e a anamorfose 2 de população rural? Vamos ver. População urbana, se tivesse falando de população urbana e população rural, pessoal, nós teríamos o Brasil aqui, ó, um pouco mais rechonchudozinho, né? Porque a maior parte da população brasileira vive nas áreas urbanas, tá certo? Então não pode ser também, nós temos outras áreas diminuídas aqui, ó, de população urbana e população rural, não, né? Então não pode ser essa questão, por quê? Porque você tem países
e tem por característica ter uma ocupação urbana muito grande, e não estão, Estados Unidos aqui, ó, né? Não estão caracterizados do tamanho correto. Beleza? C, população total e produto interno bruto. População total. Se essa primeira anamorfose aqui, meu povo, fosse de população, a China não deveria estar pequena, você concorda? Ela deveria estar grande. A Índia não deveria estar bem sequinha, ela deveria estar grande, né? Já que é o país mais populoso do mundo hoje. Lembrando, a Índia, hoje, tá? A China despencou para o segundo. Despencou não, né? Está em segundo lugar. Então, não pode ser população também, tá? Ocorrência de HIV, ocorrência de malária, meu povo, essas doenças, elas são mais típicas de países em desenvolvimento, né? E de países menos desenvolvidos, de acordo com a nomenclatura que a ONU dá. Estamos falando, por exemplo, dos países africanos, né? Você diz que você tem a ocorrência de HIV, aqui, ó, HIV e a ocorrência de malária, né? Você tem os Estados Unidos, a Europa e a Rússia ampliadas. Não, né? A maior presença dessas questões das doenças, das infecções, né? Como a infecção pelo HIV e da malária, estão presentes nos países em desenvolvimento. Então, os países do sul deveriam estar mais rechuchudos, mais preenchidos. E não necessariamente do sul, né? Até porque a África, ela cruza aí basicamente todas as zonas térmicas do continente, tá certo? A África deveria estar mais rechuchuda também, tá? Então, pessoal, resposta da questão de número 7, letra E. Exportação de armas e importação de armas. Por quê, Cadu? Porque os países mais desenvolvidos, e mesmo a Rússia não sendo mais desenvolvida, mas é um importante fabricante, produtor de armas, tá? Estados Unidos e Europa estão entre os maiores produtores de armas. E no caso aqui, os que mais compram, os que mais importam, são os do Oriente Médio, um pedacinho aqui da África, com seus conflitos civis, infelizmente, e o Sudeste Asiático, principalmente cabeçados pela Índia e pelo Paquistão, que eles têm problemas, os dois têm problemas, se aturam, mas não se aturam, né? Divergências históricas. Então, questão de número 7. Já tá de cara aí para você o gabarito, né, pessoal? Tá de cara. Ficou facinho essa questão de número 7. Você vem aqui, ó, e marca exportação de armas e importação de armas. Questão 8. Eita! Em tempos de COP30 no Brasil, em tempos que os assuntos, em tempos de falarmos, mais de agirmos, né? Mais do que falar sobre as questões ambientais que envolvem o planeta, você tem um gráfico que mostra claramente a dissipação, a questão da emissão dos gases do efeito estufa, os famosos GES. Temos 3 aí listados para vocês, né? O gás carbônico, o dióxido de carbono, o metano, ruim pra caramba, meu Deus, isso aí é o óxido nitroso. Ó a curvinha que eles fazem aqui, ó, de 1500 para os anos 2000, ó, saindo quase nada lá da época do Cabral, né? Alô, Cabral, chegando no Brasil. Olha o que é que eles fazem aqui, ó, minha Nossa Senhora. Então, vamos lá. O gráfico apresenta exatamente essa distribuição dos gases do efeito estufa, a emissão de CO2, partes por milhão, né? Como eu falei para vocês, pessoal, do metano e do óxido nitroso, tá? E a agência aqui, ó, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, que é uma agência norte-americana, reporta exatamente a questão dos níveis de CO2 na atmosfera estão aumentando e muito. Esse valor é muito superior à concentração média, de aproximadamente 280 partes por milhão, existente antes da Revolução Industrial. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então, vamos lá, pessoal. 8ª questão. A. Apenas do grande aumento das quantidades dos 3 principais gases do efeito estufa, a partir da Revolução Industrial, seus níveis passaram a estabilizar por volta dos anos 2000. Se fosse, né, vamos dizer assim, se esses indicadores tivessem estabilizado, pessoal, boa parte do que foi acordado lá no Acordo de Paris, na COP21, bom, ali em 2015, estaria ainda em progresso, nós estaríamos um pouco menos alarmados, né? Mas não. Na verdade, essa perspectiva de controlar as emissões de gases do efeito estufa até 1,5 graus acima da era pré-industrial já foi por água abaixo, né? Precisamos fazer alguma coisa. Não, né, pessoal? Letra A, não, nada está estabilizado, infelizmente. B. A mecanização resultante da Revolução Industrial causou grandes mudanças nos meios de produção, com a utilização de energias renováveis.
Século XVIII, energias renováveis? Também não, né, pessoal? Essa preocupação nós viemos ter mais para cá do século XX, meados do século XX. Lembrando que o uso de energias renováveis existe há muito tempo, tá? Existe há muito tempo, tá? Estamos falando aí de civilizações antigas que já se utilizavam na questão da força da água, a força motriz, questão do moinho, a questão do vento, a energia solar não. Mas falar em energias renováveis já na época da Revolução Industrial não faz o menor sentido. Tá bom? C. O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global devido à liberação de gases do efeito estufa. Opa! Como assim? Se você planta árvores, você captura gás carbônico, né? Ali no processo de fotossíntese da vegetação. Todo mundo sabe disso, pessoal, né? Quanto mais plantinhas, melhor para todo mundo. Existe uma captura desse gás carbônico, seria bom para todos nós, e não um aumento, certo? D. O aquecimento global é um fenômeno recente, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante sua existência. Não, também não. O que é que está errado aqui, Cadu? Pessoal, mesmo antes do aquecimento global, é importante deixar bem claro para vocês que a Terra já passou por períodos de resfriamento e de aquecimento. Hoje, sabe-se que esses eventos, sim, tiveram suas motivações naturais. De tempos em tempos acontece isso realmente com a Terra. Mas daí é você ligar a questão do aquecimento global a uma questão de climas com temperaturas constantes durante a existência do planeta Terra, não. É ação antrópica pura. Isso é o danadinho do homem mesmo que provocou. Letra E. O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial? Fantástico. Devido às atividades humanas emissoras de gás carbônico, de CO2, que contribuíram para o aquecimento global. Chegamos muito bem ao nosso gabarito, né, pessoal? Chegamos muito bem. Vamos marcar. Letra E é a resposta da nossa questão de número 8. 9. Uma tabela que mostra dados da Acnur. Lembrando que a Acnur é em português, né? Que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, tá certo, pessoal? Uma das agências da ONU que trabalha exatamente com essa perspectiva, mostrando quais são os países de onde as pessoas mais emigram, os países que abrigam esses imigrantes, né? Sobre os refugiados e sua distribuição no mundo, é correto afirmar que A. Os provenientes do Sudão do Sul e da Somália são acolhidos na Turquia, onde encontram ofertas de emprego nas atividades comerciais típicas desde o século XVII. Vamos lá, pessoal. O pessoal da Somália, ele migra muito ali para a região da Etiópia. Não que não haja um movimento migratório em direção à Turquia. O pessoal do Sudão do Sul, a migração é mais para Uganda e Quênia. O que complica muito, tá? Aliás, o Sudão do Sul passando por um terrível momento de conflito civil, a ONU bastante preocupada com isso, tá certo, pessoal? Nós sabemos que temos um histórico de guerras civis muito grande no continente africano, de genocídios, de eventos como, por exemplo, em Ruanda, 1994, entre Hutus e Tutsis, e o Sudão do Sul agora passando por isso também. A ONU está de olho. Vamos ver o que é que acontece, né? Expulsão de pessoas, sequestro, matança, genocídio, extermínio. Complicado a situação em alguns países da África, tá bom? Então, não, pessoal, a letra A não pode ser. B. A maioria provém da África devido aos processos de desertificação e tem como destino o Oriente Médio e a Europa. Não, pessoal. Como eu disse para vocês aqui agora há pouco, a primeira migração que acontece ela é mais regionalizada. Apesar da Europa ser um destino final, mas você não pode dizer isso porque os dados dessas duas tabelas estão indicando que você não pode entender essa letra como correta, tá certo? Letra C. O Irã recebe majoritariamente refugiados dos países da África subsaariana, dentre os quais destaca o Sudão do Sul. Acabamos de falar sobre isso, né, pessoal? O Irã ele não tem esse histórico de estar recebendo esses refugiados. Naquela região ali, os países que estão entre os que mais recebem, nós vamos citar a Turquia, tá bom? O Egito, histórico de país que recebe também, a Jordânia, certo? Mas o Irã não. Letra D. Os de origem síria são a maior população nessa condição.
estão sendo acolhidos em vários países do Extremo Oriente e da África, aos quais apoiam os governos sírios na guerra civil que assolou o país desde um. Quem que apoia o governo sírio, meu Deus? Lembrando que essa questão é uma questão, pessoal, que está nos referindo à questão de 2011. Estávamos falando aí em pleno processo da Primavera Árabe, tá certo? Onde o presidente da Turquia ainda era da família Assad, tá certo? Era uma pessoinha chamada Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. E durante décadas se perpetuou ali no poder, junto com sua família, e que tinha um apoio, sempre teve um apoio da Rússia, né? A Rússia do Vladimir Putin. E você dizer que o governo dele teve apoio desses países... Não. E outro erro aqui também, está aqui no meio, quando você diz que vários países do Extremo Oriente acolheram. Meus amores, países do Extremo Oriente, você vai estar colocando aí Coreia do Sul, Japão? Não, né? Não faz muito sentido. Esses países não acolheram ninguém. Letra E, que é o gabarito, né, pessoal? São majoritariamente provenientes do Oriente Médio, África e Ásia, verdade. Você viu lá na tabela, né? Viu? Deslocam-se forçadamente devido a longas guerras, outra verdade. Em grande parte para países ou regiões de fronteira, aquilo que eu tinha falado para vocês. Lembram? Sudão do Sul, Uganda, Quênia. Beleza? O pessoal da Síria vai ali para a Turquia. O pessoal da Etiópia vai ali para a Somália. Né? Os movimentos de longa duração e mais extensos, eles são mais difíceis, tá certo? Então, nós já temos aqui o nosso gabarito. Deixa o tio marcar aqui. Vamos marcar? O nosso gabaritozinho, letra E, na penúltima questão do nosso comentário. E para finalizar a nossa historinha por hoje, a 10ª. Segundo a Organização das Nações Unidas, a FAO, né? A FAO é a agência da ONU que cuida da questão da alimentação, tá, pessoal? Alimentação, distribuição de comida, agricultura. Faz essa perspectiva de avaliar que países estão com problemas, a questão do acesso à alimentação, subnutrição, insegurança alimentar, tudo isso é com essa agência. E fala de perda, a questão fala de perda, né, e desperdício. E aí é importante aqui agora a gente diferenciar perda e desperdício. Vamos lá? Pessoal, perda está ligado a um processo durante a cadeia produtiva, tá? Gerenciamento, transporte, produção. Então, perda é do processo, tá bom? Desperdício acontece quando o alimento chega em condições boas até o consumidor e esse consumidor dá uma destinação inadequada, tá? Joga fora, deixa ali aquele alimento no prato, vai para o lixo, aí é desperdício, tá? Então, vamos lá, para vocês entenderem melhor. Perda é processo, desperdício é consumo, tá? Enquanto um está na cadeia produtiva, perda, o desperdício está aí na tua mesa, na minha mesa, não deveria estar, mas infelizmente está. Vamos para a questão? Com base nas questões das informações da FAO, assinale a alternativa correta. A. A produção de alimentos vem decaindo mundialmente? Podemos parar por aí, pessoal? Já se sabe que a produção de alimentos hoje no planeta é suficiente para alimentar não só uma vez, mas 2 vezes aí a população do planeta. Isso não é o problema. Tá? Durante alguns períodos oscilou essa produção, mas não, definitivamente a produção não é o problema. Ele coloca problemas de logística, o que tem provocado aumento da insegurança alimentar. Recapitulando para vocês, pessoal, a questão da fome no planeta está ligada a conflitos civis, exploração inadequada do solo, concentração de terras nas mãos do grande capital, um predomínio de uma visão mais de exportação de commodities, busca por melhores mercados, controle sobre a terra, acesso à terra, tá? Lembrando que a maior parte da comida que chega até a tua mesa, até a minha mesa, até a nossa mesa, aqui no Brasil, ela é proveniente da chamada agricultura familiar, tá? Tudo de bom para esse pessoal. Esse pessoal é só sucesso, ó. Cheiro, pessoal que trabalha com a agricultura familiar. Muito obrigado a vocês, pessoal. Então, a produção de alimentos não vem caindo, não, tá? Letra A, tchau, letra A. B. Nos continentes mais desenvolvidos, a perda de alimentos é devida ao sistema de transporte e armazenamento. É a principal causa da inexistência da insegurança alimentar.
Não, pessoal. Os países mais desenvolvidos, o problema é mais lá no fim da cadeia produtiva, no caso do consumo. Então, seria desperdício e não perda. Você está falando de países desenvolvidos e processos de logística vão ser responsáveis principalmente pela insegurança alimentar. Levamos em consideração principalmente que você está vendo aqui, ó, que os países da América Setentrional e Europa são os países que não têm problemas com insegurança alimentar. Então, pode marcar B, né? Não vai marcar B. Por que você vai marcar B para quê? C. O fato de parte significativa da população africana estar em estado de insegurança alimentar ocorre devido ao desperdício das monoculturas de cereais. Vamos lá, pessoal. De novo, tem a ver com conflitos, disputas de terras, as melhores terras nas mãos de uma elite concentradora. Dizer que a causa da fome na África está pontuada na questão de uma monocultura, sendo que nós temos um grande problema relacionado à questão da fertilidade de algumas regiões da África, Saara, do Sahel, que está sendo super explorado. Não, tá? Definitivamente não é a questão de uma monocultura de cereal, principalmente que nem faz parte muito da questão econômica do setor produtivo africano. D. O controle rigoroso do desperdício explica o baixo percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar na América Setentrional e Europa. Controle rigoroso do desperdício. Olha, você pode ter um controle rigoroso sobre a perda, sobre o desperdício não. A gente sabe, infelizmente, que nos países desenvolvidos, muita gente desperdiça, mas muita coisa vai para o lixo, tá? Sem essa necessidade de ir para o lixo, pessoal. Alimento em boas condições, então, não. Letra E. Os dois diferentes processos que causam a enorme perda de alimentos, perda e desperdício, refletem as desigualdades econômicas e sociais existentes entre os continentes. Você vai olhar a tabela e vai chegar à conclusão. Óbvio que a letra E está correta, né, pessoal? Olha a diferença disso daí. Isso nos remete a uma desigualdade social, a um mundo muito injusto, né, pessoal? Fatores históricos, econômicos, enfim, assunto para mais aulas. Chegamos ao fim do nosso comentário, espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui, professor Carlos Eduardo Freire, Organização Educacional Farias Brito, com você, hoje e sempre, pessoal. Prazer, foi muito bom estar com vocês aqui, pessoal, e até a próxima. Cuida! Salve, galera, tchau, tchau, fiquem com Deus, até mais.